O deputado Lucílvio Girão, que foi derrotado na disputa pela Prefeitura de Maranguape, surpreendeu ontem os seus colegas deputados com um pronunciamento no plenário da Assembleia, não o plenário oficial, o plenário que eles estão utilizando agora, porque o oficial ainda está sendo, as obras de restauração do plenário da Assembleia que foi incendiado estão sendo concluídas agora. Talvez no início do próximo mês, ou as últimas sessões do ano legislativo deste ano, possam acontecer no verdadeiro plenário 13 de maio. Mas no plenário que a Assembleia está usando agora, o deputado Lucílvio Girão fez o seu discurso, surpreendendo os seus colegas ao justificar sua derrota. Vamos ouvir o que ele disse. Candidato a prefeito da minha terra, infelizmente um fato aconteceu que vai servir de exemplo aqui nesta casa e até para algum deputado federal que queira entrar no Congresso Nacional com alguma lei. Foi uma verdadeira covardia, uma verdadeira traição, uma facada nas costas, que não deu ao deputado Lucílvio Girão, mas que deu ao povo do Maranguape, ao povo da minha terra, que deu ao PSD, que deu ao Partido União, inclusive ao nosso MDB. MDB que eu conheço, do Eunício Oliveira, do nosso amigo Daniel Oliveira, onde eu fiz um acordo nesta casa, na primeira secretaria, para a vista da minha chapa ser do MDB. E o MDB cumpriu. O Daniel Oliveira, esse nosso colega, que vai estar quase 4 mandatos aqui com ele, um dia antes, ele fez uma live, elogiando a chapa do doutor Lucílvio Girão e da vice, que era do MDB. E essa mulher, na calada da noite, por outros interesses obscuros, que eu sei, mas não posso dizer aqui, porque eu não tenho a prova material, e eu não quero me aproveitar da tribuna, renunciou na calada da noite, com chave dentro da casa dela, no quarto dela, que eu soube disso. Vereadores que esteve presente lá me disseram que não aceitavam aquilo. E prejudicou o doutor Lucílvio, prejudicou o Maranguape, que a gente ia fazer a maior administração de todos os tempos de Maranguape. Estava preparado para isso. Porque na hora que ela renunciou, durante os 10 dias, dentro dos 10 dias, eu não podia mais botar o vice. Caiu toda a chapa. Eu recorri na justiça sob júdice. Eu recorri, que era um direito meu. Foi má fé. E eu, se eu tivesse ganhado a eleição, eu ia ganhar essa causa. Eu ia ganhar essa causa. Porque a primeira coisa que aconteceu no Maranguape, eu acho que no Brasil, eu nunca tinha visto falar nisso, durante faltando 10 dias, só para prejudicar. Só para prejudicar, porque tem uma lei, durante menos de 10 dias, você não pode substituir a vice. Aí, aí o PSD não fez nenhum vereador, porque foi espalhado a vez da internet, nos 4 cantos do Maranguape, que a gente não era candidato. Aí o Partido União do Roberto Pessoa, que nos ajudou muito, também não fez nenhum vereador, foi prejudicado. Nós entramos na justiça contra ela. Não é possível um negócio desse. Quantas pessoas ela prejudicou? Eu, durante 48 horas, olha os babaquices, durante 48 horas, eu tive que mudar todo o material. Deputado. Eu andei, depois de um mês de operado, andei nos 4 cantos do Maranguape, de casa em casa, mostrando nossas propostas, como era viável o Maranguape, tudo preparado para fazer a maior administração de Maranguape. E ela, com a Bíblia debaixo do braço, só falando em Deus, só em Deus. Isso aqui me dói, que eu sou cristão, só falando em Deus. E de madrugada essa mulher faz essa covardia contra o povo de Maranguape. Mas nós continuamos nossa luta, no corpo a corpo, fazendo um grande trabalho em Maranguape, que ia fazer um grande trabalho em Maranguape.
o deputado devia ter dito realmente quais foram as razões, porque ela renunciou, porque o que ele disse aí deixa muita coisa no ar, insinuações até. Falar nas caladas da noite, em casa, na alcova, bom, era melhor dizer realmente qual a razão ou quais. Bom, está fedendo o acordo extrajudicial feito entre a empresária Iracema Correia São Tiago. Esse sobrenome nos é familiar, porque já tivemos aqui no Ceará uma líder política com esse sobrenome, Moema São Tiago. Inclusive foi deputada federal representando o PDT, na época em que Brizola ainda era vivo. Pois bem, repito, está fedendo o acordo extrajudicial feito entre a empresária Iracema Correia São Tiago e a Procuradoria-Geral do Estado. Ela, a senhora Iracema, tem documento oficial que diz ser a proprietária de boa parte das terras de Jericoacoara, hoje um dos mais importantes ou das mais importantes áreas turísticas do Brasil. Representante do Ministério Público Estadual recomendou ao governador do estado a não efetivação do acordo extrajudicial feito pela Procuradoria-Geral do Estado. Recentemente, como mostra a imagem que está na sua tela, Arialdo Pinho, ex-secretário de Turismo do Ceará, publicou no Instagram este anúncio em que chama de grilagem o acordão feito pela Procuradoria-Geral do Estado e a empresária. Esse anúncio aí foi publicado pelo Arialdo Pinho, ex-secretário de Turismo do Estado do Ceará, e o homem que coordenou a campanha vitoriosa do prefeito Evandro Leitão. Arialdo Pinho disse que esse acordão feito pela Procuradoria-Geral do Estado e a empresária, né, chamou de grilagem. Tem pessoas querendo saber se há alguma ligação familiar entre o Procurador-Geral do Estado, Rafael Machado Moraes, e a senhora Iracema Correia São Tiago, que foi casada com o empresário José Maria Machado. Tem pessoas querendo saber se esse Machado é o mesmo. O Machado que comprou as terras lá de Jericoacoara, tem o documento, que hoje é da senhora Iracema, e esse Machado do Procurador-Geral do Estado, se é a mesma família ou são famílias Machado diferentes. Bom, o certo é que o Ministério Público do Estado, por meio da Procuradoria de Justiça de Jijoca de Jericoacoara, na última sexta-feira, 25, expediu recomendação ao Estado do Ceará, à Procuradoria-Geral do Estado e ao Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará, IDACE, para que imediatamente suspendam o trâmite de eventual acordo que transfere terras do imóvel denominado Junco 1, na vila de Jericoacoara, para uma empresária. A suspensão deve permanecer até que uma análise detalhada dos documentos e procedimentos requisitados sejam concluídos.
a nota do Ministério Público, isso é a informação que está no site do Ministério Público Estadual. E a informação vai mais adiante. Não fala em averiguação se há alguma ligação familiar do Procurador-Geral do Estado com esta senhora que diz que apresentou o documento que terras de Jijoca de Jericoacoara são de sua propriedade. O município de Pacatuba, por irresponsabilidade do prefeito atual, o Rafael, derrotado nas urnas para um segundo mandato, a prefeitura perdeu 6 milhões de reais de emenda parlamentar chamada de PIX, por não ter feito a licitação para o asfaltamento de várias ruas e avenidas do conjunto Gereissati 3. Nós tratamos desse assunto ainda em agosto, advertindo de que o prazo para a liberação desses recursos estavam se esgotando. Ele aguardou, o prefeito, de má fé, aguardou até setembro o momento final para a liberação dos recursos que já estavam disponibilizados na Caixa Econômica Federal. Ele aguardou até o último instante para que esses recursos não chegassem aos cofres da prefeitura, agora que ele foi derrotado. Ele segurou para fazer a licitação, porque ele estava querendo fazer uma licitação dirigida a uma determinada construtora, empresa qualquer, que lhe devolvesse uma parte do dinheiro, como não diria tão comum, mas é quase comum nessas negociações de liberações de emendas com prefeitos do Estado. Aliás, não é só do Estado do Ceará. Isso não é um privilégio do Estado do Ceará, esse tipo de negociata. Pois bem, o seu Rafael prejudicou a população do município de Pacatuba. Por essas e outras, é que as pessoas são descrentes da justiça, porque o cidadão ou o indivíduo, aí não dá nem para chamar de cidadão, esse indivíduo que prejudica uma população, 6 milhões de reais, o município estava com esse dinheiro para ser liberado, bastava a licitação para que uma construtora fizesse o asfaltamento dessas ruas e avenidas do conjunto Gereissati 3. Deveria estar preso, não lá concluindo um mandato. Ainda bem que foi expurgado, como o seu tio, o ex-prefeito Carlomano Marques, já havia sido expurgado por ordem judicial. Foi candidato a vereador e não conseguiu, Carlomano, não conseguiu se eleger. E o sobrinho, o prefeito, Rafael, também perdeu as eleições. Heitor Ferrer está de volta à Assembleia Legislativa, efetivando-se como deputado estadual em razão da renúncia do deputado Oscar Rodrigues, eleito prefeito de Sobral. Heitor é o primeiro suplente do União Brasil, partido de Oscar Rodrigues. Heitor, que durante muitos anos na Assembleia, depois de ter passado um tempo na Câmara Municipal de Fortaleza, foi um parlamentar muito atuante, sobretudo quanto à fiscalização dos governos. Por certo, junto com os poucos opositores do governo do Estado hoje, vai dar muito subsídio aos jornalistas que sabem muito pouco sobre o dia a dia da administração estadual.
A sua atuação vai dar nova vida à Assembleia Legislativa cearense. O deputado Cláudio Pinho, ontem, voltou a reclamar do governo do Estado recursos para as emendas parlamentares, um tema que anualmente é discutido na Assembleia Legislativa cearense. Vamos ouvir o que disse o deputado. Preocupação em que a casa possa ter mais liberdade, que a casa e o parlamentar possa ter mais autonomia, inclusive na colocação de emenda impositiva. Todos nós somos questionados e solicitados ao andar em Fortaleza ou no interior do estado do Ceará a pedido de emendas. E vejam só, por conta do Parlamento Federal ter direito a emendas e a população já se habituou a isso e acha que nós aqui, enquanto deputado estadual, também temos esse privilégio, que para mim não é privilégio, acho que é uma obrigação, faz parte do desenvolvimento e da atuação do parlamentar, ter o direito a indicar emendas para que sejam feitas obras, ações em diversos segmentos da sociedade, especialmente no interior do estado, que todos nos procuram atrás dessas emendas. Já houve aqui uma tentativa ano passado do deputado Reginaldo para que a gente fizesse essa emenda constitucional e pudesse tramitar na casa essas emendas impositivas. Nós vamos já votar o nosso orçamento e era necessário que a gente voltasse a essa discussão. Inclusive, também nós vamos fazer aqui a eleição da próxima mesa diretora e que a próxima mesa diretora poderia assumir o compromisso de que negocie, já que tem que ser negociado com o governo, para que os parlamentares possam ter as suas emendas impositivas destinadas, aprovadas e destinadas aos demais municípios. E o nosso trabalho está sendo tolhido por conta de que você tem que estar lá pedindo. Se tiver a obrigação, o governo tem que cumprir, porque tem que cumprir o orçamento. Então, esta independência de, inclusive, atuação do parlamentar em prol da sociedade cearense tem que ser revista e vista aqui nesta casa. Outro aspecto que ontem o deputado Felipe Mota veio a esta tribuna e abordou a questão da indicação para o Tribunal de Contas do Estado. E está lá nos deveres da nossa Constituição a escolha dos membros do tribunal. E cabe aqui a indicação do nome ser da Assembleia Legislativa. E esta defesa que o deputado fez ontem, eu estou fazendo hoje, exatamente para que a gente possa ter a autonomia de escolher entre os parlamentares a pessoa que vai trabalhar para sendo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Se é uma vaga da Assembleia, que a Assembleia assim preencha. Não é possível que nós não temos, dentre os 46 parlamentares, um que tenha capacidade para ocupar o cargo de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado. Bom, na verdade, a vaga sendo da Assembleia não está dizendo que a vaga é para um deputado, não. Pode até ser. Já saiu do plenário da Assembleia alguns integrantes, alguns conselheiros, tanto do Tribunal de Contas do Estado, quanto do extinto Tribunal de Contas dos municípios. A vaga é de indicação da Assembleia. Pode ser um deputado, mas não necessariamente tem que ser um deputado, como deixou a entender o deputado Cláudio Pinho.
Repetindo, são 7 conselheiros, 4 são indicados pela Assembleia Legislativa e 3 pelo governador do estado. Só que dos 3 do governador, só um ele pode escolher realmente, porque os outros 2 são cargos dirigidos aos auditores e procuradores de conta já do tribunal. São servidores do Tribunal de Contas concursado para aquelas carreiras de auditor e de procurador de contas. O governador não tem o direito de dizer vai ser esse auditor ou vai ser esse procurador. Não. Ele tem que escolher uma vaga para auditor e a subsequente para auditor. Na terceira vaga é de livre escolha dele. Ele pode escolher qualquer cidadã ou cidadão que preencham os requisitos da Constituição Estadual. Mas a primeira parte do pronunciamento do deputado é porque está tramitando na Assembleia agora e deve ser votado até o dia 20 de dezembro, quando termina o ano legislativo. Está sendo votado, está sendo já apreciado o projeto de lei do governo do estado da Lei Orçamentária Anual, LOA, Lei Orçamentária Anual. É exatamente o orçamento do estado que começa a ser executado a partir do dia 1º de janeiro. O ano fiscal do estado começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. No dia 31 de dezembro deste ano, termina a execução orçamentária do ano de 2024. E imediatamente começa a aplicação, a execução do orçamento de 2025, que terá que estar aprovado, repito, até o final da sessão legislativa. Se os deputados não votarem o orçamento até o dia 20, quando termina o ano legislativo, eles terão que prosseguir as sessões até o último dia do ano e a consequente aprovação do orçamento. Já houve casos na União, no Estado não, de que o Congresso Nacional não votou a tempo o orçamento e a União começou o ano executando um percentual do orçamento anterior até que o orçamento do ano fosse aprovado. O governo do estado, nessa proposta que mandou à Assembleia, segundo as tabelas que nós estamos mostrando aí, ele quer arrecadar 41 bilhões e 300 milhões, ele quer arrecadar 41 bilhões e 300 milhões de reais no ano de 2025. Ele quer arrecadar de impostos, taxas e contribuições de melhoria 26 bilhões 455 milhões 644 mil 189 reais. Receita de contribuição, ele quer arrecadar 1 bilhão e 835 milhões, receita patrimonial 816 milhões, receita de serviços agropecuários 609 milhões e espera receber de transferências correntes, e aqui está o Fundo de Participação dos Estados, é um dinheiro que é liberado por conta de obrigação constitucional, é liberado pela União para os estados. O estado do Ceará, segundo a previsão do governo do estado, terá aproximadamente a receber do Fundo de Participação dos Estados
19 bilhões 382 milhões 987 mil reais. Outras receitas são de menor importância. E na tabela seguinte, ele fixa aqui as suas despesas. E ele quer gastar com pessoal. Com pessoal, ele quer gastar, ele diz que vai gastar 20 bilhões 681 milhões. Atenção, ele quer arrecadar 41 bilhões. Quer arrecadar. Não tem a garantia de que arrecadará. Pode até arrecadar mais, mas ele não tem a garantia de que arrecadará. Mas ele tem uma despesa fixa, ele tem que pagar 20 bilhões 681 milhões só com pessoal. Só com pessoal. Quase a metade do que ele pretende arrecadar. Faça uma avaliação de como está a situação fiscal do Estado, que tem logo a sua primeira grande despesa na metade do que pretende arrecadar. 20 bilhões só com pessoal. Ele vai gastar de juros e encargos da dívida. Juros e encargos da dívida. Aqui não entra o pagamento da dívida, só os juros. A dívida continua lá. Ele está pagando, ele que vai pagar de juros e encargos da dívida 1 bilhão e 22 milhões de reais. Somando aí, já temos 21 bilhões de despesa, mais, pouco mais da metade do que o governo pretende arrecadar. E atenção, o governo tem outras despesas correntes. Sabe o que é isso? Outras despesas correntes. É o custeio da máquina. É que o governo vai gastar pagando energia, pagando gasolina, pagando internet, as despesas para que a máquina realmente possa funcionar. Comprar papel higiênico, pagar água, essas coisas. Todas essas despesas. O custeio da máquina chega a 13 bilhões 876 milhões de reais. Some 20 bilhões de pessoal, 1 bilhão de juros e 13 bilhões do custeio da máquina. Só aqui o governo está gastando 21, 24, 34 bilhões de reais em 3 rubricas. 3 rubricas. 34 bilhões em pessoal, juro da dívida e custeio da máquina. Fora as outras despesas. Ele sobra, se arrecadar os 41 bilhões, terá de sobra 7 bilhões de reais para todas as outras despesas. Todas as outras despesas. 7 bilhões. Aqui ele diz que tem 3 bilhões e pouco para investimentos. E aí ficam apenas 4 bilhões para outras despesas. Está ou não está difícil a situação fiscal do Estado do Ceará? Ele justifica, na apresentação do projeto de lei, que na composição das despesas da proposta orçamentária de 2025, destaca-se o gasto com pessoal, isso é o governo que está dizendo na mensagem, onde foi alocado montante da ordem de 20,7 bilhões no grupo despesa de pessoal e encargos sociais.
Isso representa, diz o governo, os salários dos servidores e todos os benefícios já concedidos nesse governo, bem como a realização de concursos, o que contribui para a constante ampliação dos serviços públicos prestados pelo governo. O governo do Estado do Ceará prossegue, continua trabalhando de maneira responsável, procurando garantir, além dos vencimentos em dia, as diversas melhorias. Tudo isso sem deixar de observar a capacidade fiscal do Estado e os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Prossegue a argumentação do governo no projeto ou na mensagem que encaminha o projeto de lei orçamentária anual. No que se refere às outras despesas correntes, ODC, há para 2025 a previsão de 13,9 bilhões. Este montante é destinado à manutenção dos serviços administrativos necessários ao funcionamento da máquina estatal e para garantir a expansão decorrente do funcionamento dos novos equipamentos públicos que foram concluídos em 2024 e outros que serão entregues à sociedade no decorrer do exercício de 2025, incluindo a promoção dos serviços das unidades hospitalares e manutenção dos hospitais, a manutenção e o funcionamento das escolas, a manutenção das unidades prisionais, dentre outros equipamentos disponibilizados ao cidadão. No tocante ao pagamento da dívida, foram destinados no orçamento de 2025 cerca de 2,6 bilhões para garantir o pagamento da amortização e juros da dívida pública interna e externa. Aqui ele está falando do dobro que mostra a tabela das despesas, indicando que o governo reservou 1 bilhão e 300 milhões de reais para pagamento de juros e encargos da dívida. Ele aqui está incluído nesses 2,6 bilhões, talvez a dívida das empresas estatais. Notaram que o governo não falou aqui em majoração salarial dos servidores, cuja data base era janeiro de cada ano, mas que neste ano deixou de ser em janeiro, só veio uma recuperação salarial, só veio lá para metade do ano. Este ano também, para o próximo ano de 2025, não há perspectiva de aumento salarial para os servidores do Estado do Ceará. Com esta alerta, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje no primeiro bloco de notícias desta manhã.